Path of Mandzukic. Comes back to Modric! Oh, yes! The defence into the centre. Oh, Robert Lewandowski scored inside 2 minutes. To cross and Ronaldo's met it! What a leap! ...24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout, 11º dia de Europeu e hoje com mais 2 grupos a encerrarem as suas contas aqui neste Europeu 2020, Grupo B e Grupo C. Antes de começarmos o podcast, volto a agradecer o nosso patrocínio, o nosso apoio nestes episódios da Adega de Palmela, que nos contribui bastante com vinhos de qualidade e que está aqui a dar um apoio à ProScout neste Euroscout. Hoje com 4 jogos, o dia do Europeu que teve mais jogos até ao momento, vai ser uma dose pesada de muito futebol. Mas, como as circunstâncias de hoje foram um pouco diferentes, tivemos sempre 2 jogos ao mesmo tempo e nós não podemos estar em todo o lado, já somos pessoas ocupadas e com jogos ao mesmo tempo ainda fica mais difícil ver tudo. Vamos gerir um pouco diferente o podcast hoje e vou ter comigo dois excelentes convidados e parceiros neste episódio que me vão ajudar a tentar falar um pouco sobre tudo, mas de forma resumida, também a antever o que serão as próximas rondas. Vamos passar então para os convidados. Comigo, eu hoje terei o Luís Rocha Rodrigues do 00. Olá, Luís, tudo bem? Viva, obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui convosco. Muito bem-vindo. Tenho também comigo o Rafael Silva, colaborador da ProScout, ele que tem feito excelentes análises nas lives da ProScout, também no Facebook. Rafael, como é que estás? Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Para estar cá hoje. Espero estar à altura, é a minha estreia aqui no Euroscout, portanto espero estar à altura dos restantes comentadores e tenho a certeza que, ou pelo menos farei um esforço para estar. E bora lá, porque hoje houve muita coisa para falar e temos aí muitos jogos para ver, tivemos muitos jogos para ver e muita coisa para falar. É verdade, e tenho a certeza que vai estar à altura. Isto aqui também, nós estamos sempre num ambiente descontraído, portanto isto vai ser tranquilo e vamos passar já aos jogos, porque como disse houve 4 jogos e há muita coisa para podermos falar. Eu vou considerar o primeiro jogo do dia o Macedónia do Norte 0, Países Baixos 3, jogo que contou com os gols de Depay e o Wijnaldum, que voltam a assumir-se como 2 dos maiores diferenciadores desta seleção de Frank de Boer, que hoje nem rodou tanto como se esperava. Frank de Boer apostou em 2 jogadores jovens, Gravenberch e Malen, eles que apareceram no 11 e estiveram bem, cada um à sua maneira. E depois na segunda parte, Frank de Boer já tinha anunciado que ia apostar no 4-3-3, ele que tem sido muito pressionado pela imprensa holandesa para mudar o seu sistema e pelos adeptos e parece que não estão contentes mesmo com os 9 pontos feitos nesta fase de grupos. Ainda há alguma contestação quanto ao sistema de jogo e ele que testou esse tal 4-3-3 na segunda parte. Vou passar assim de forma muito rápida para ti, Rafael. Neste jogo vimos uma Macedónia do Norte frágil, como tem sido, mas mais uma vez deu luta até aos 45 minutos. Diria que depois na segunda parte as coisas mudaram um bocadinho, mas a Macedónia do Norte que faz uma grande jogada aos 9 minutos que é um golo anulado, depois há um remate ao poste, ambas as jogadas de Trajkovski, que esteve bastante ativo nesta primeira parte e depois numa transição de Depay e de Malen, os Países Baixos chegam à vitória e quase que acabam com o jogo e com as esperanças dos macedónios que estavam com alguma motivação porque ainda estavam na luta pelo apuramento, mas que morreu assim essa tal esperança. Rafael? Sem dúvida, é exatamente o que tu disseste. A Holanda não, os Países Baixos é sempre esta dificuldade agora, mas os Países Baixos, uma seleção que claramente, eu acho que aquela dupla de ataque
é incrível, não é só isso que é a seleção dos Países Baixos, mas uma seleção que tem uma dupla de ataque que consegue resolver jogos, como tu disseste bem. A Macedónia do Norte não teve nada mal, na primeira parte principalmente, teve muito bem, até entrou muito bem, pressionou bem, jogou bem. Só que depois, ao longo do jogo, foi um bocadinho aquilo que disseste. Ao longo do jogo percebeu-se que os Países Baixos bastava acelerar ali um bocadinho o jogo e que iam para cima e que iam conseguir facilmente chegar ao golo e colocar a Macedónia do Norte em dificuldades. O que eu também vi foi que, obviamente, que este jogo fica marcado, obviamente, pela despedida do Pandev, que acho que é um momento, e já vamos falar disso mais à frente, mas acho que é um momento, sem dúvida nenhuma, marcante. É um jogador que marca a história do futebol europeu e mundial, quer queiramos, quer não. Se calhar em termos de seleções não, pela seleção em que joga, mas em termos de clube, claramente é um jogador... E mesmo assim marca a história, porque é verdade. Permite chegar aqui e ainda marca um gol na primeira jornada, que acaba por ser histórico. Sem dúvida. Um Ristovski também que podemos falar e que é um jogador claramente que todos nós conhecemos, que também acho que se destacou neste europeu. Acho que é um jogador claramente que demonstra, e já tinha demonstrado cá em Portugal, mas demonstra claramente que tem qualidade. Mas eu acho que este jogo não tem muita história. Eu confesso que estive mais atento ao outro jogo, não estive tão atento a este, vi este no canto do olho. Mas a verdade é que era aquilo que eu já estava mais ou menos à espera. Um Países Baixos claramente por cima e que, quando precisou, resolveu. E acho que está tudo dito. Para quem não viu o jogo, eu faço um resumo muito breve. Da Pai e Malen na frente de ataque, os dois muito móveis, a causar pesadelos aos centrais da Macedónia do Norte, e depois o Wijnaldum muito bem a chegar à área, ele que aparece com um papel completamente diferente nesta seleção do que temos visto no Liverpool. Ele que está de saída agora para o PSG, mas foi Países Baixos sem forçar muito, mas com muita mobilidade. Depois, na segunda parte, há uma alteração, como eu já disse, para o 4-3-3, onde o lado direito foi substituído, Dumfries e Devery por Bergwijn e Timber, e aí houve umas alterações, mesmo o lateral a jogar por dentro e o extremo aberto na direita, e houve algumas vertentes interessantes neste 4-3-3 que poderemos ver ou não na próxima fase. Vamos ver o que é que Frank de Boer opta por fazer. Mas, Luís, passo para ti agora uma pergunta sobre estes Países Baixos. Eu confesso que mesmo com os 9 pontos ainda não os incluo no tal primeiro grupo de grandes candidatos. Eu sei que parece um pouco incongruente da minha parte, ou até pessimista, mas acho que ainda falta aqui qualquer coisa para me convencer, apesar de vermos De Jong a grande nível, o Wijnaldum a grande nível, Depay a grande nível, o próprio Dumfries também a grande nível. O que é que tu achas sobre isto? Olha, acho nada incongruente tu ficares com essas reservas. Eu também as tenho. Não incluo de todo os Países Baixos. Realmente é difícil uma pessoa agora referir-se à Holanda como Países Baixos, mas considerá-la mais do que... Enfim, não estou a ver, sinceramente, que seja uma equipa que possa passar dos quartos de final. Obviamente depende também do sorteio, mas não é não acho que seja de todo uma equipa consolidada. Acho que é uma equipa promissora, com vários jogadores interessantes. Eu acho que o problema da Holanda costuma ser se calhar alguma segurança, alguma solidez defensiva. Não é que a tenha, mas tem ali alguns condimentos para vir a ter, seja através do De Ligt, seja através do... estou a gostar, obviamente, do Dumfries. Há a falta do Van Dijk, que é um jogador importantíssimo nesta equipa e que lhe dá outra robustez. E depois, é sempre um país que produz naturalmente muito talento do meio campo para a frente. Estão a aparecer alguns jogadores, também gostei eu não vi o jogo, não pude ver por profissionais, mas gostei de saber que o Malen, que eu tinha ido buscar para a minha fantasy da UEFA, tinha feito uma assistência. Eu calculava que ele ia ser titular neste terceiro jogo. Tem sido alguém que também tem crescido, apesar de, obviamente, se calhar ainda não é um jogador para ser titular, mas lá está. É uma equipa que ainda está em clara transição, e eu acho que, para já, é uma excelente campanha. Lá está, não acredito que faça mais do que 1-2 jogos daqui para a frente, mas acho que estão aqui lançadas boas pedras
que, olha, por exemplo, vi os Países Baixos aqui na Final Four da Liga das Nações, na altura que até jogou contra Portugal no final, e sinceramente era uma equipa que nessa altura me deixava mais reservas do que agora. Agora entusiasma-me mais. Acho que já tem ali alguns passos dados para a consolidação e para voltar a ser aquela laranja mecânica de quem falamos sempre, mas que na verdade já há muitos anos que não vemos uma Holanda que seja verdadeiramente uma laranja mecânica. É verdade, já há muitos anos que não vemos uma seleção dominadora da laranja mecânica. Eu estava a olhar agora para as possíveis combinações dos terceiros classificados e com quem é que esta seleção dos Países Baixos, da Holanda, pode defrontar, que ainda não há certezas. E neste momento, 50% de hipóteses que irá jogar com o terceiro classificado do grupo de Portugal. E sabendo da situação em que Portugal está neste momento, não seria uma grande surpresa se a seleção nacional não tiver um bom resultado com a França que possa defrontar esta seleção dos Países Baixos. Ainda não sabemos, porque depende muito de quem é que se qualifica ou não nos outros grupos e quais terceiros classificados é que se qualificam, mas estava aqui 5 em 10 das possíveis combinações atuais é a seleção dos Países Baixos a defrontar. É quase preciso ter um curso de matemática para perceber as combinações agora do europeu. Porque antigamente era fácil, era o primeiro com o segundo, agora com os terceiros isto agora é uma complicação. Olha, eu posso-vos dizer que nós estamos a gravar isto pouco tempo depois do final dos jogos desta segunda-feira e posso-vos dizer que está a loucura na procura do 0-0, não é? Nós estamos aqui, acompanhamos os números ao segundo e quer para ver o artigo das contas, quer para ver as classificações do Euro, são milhares de pessoas, é impressionante. Bem precisamos da vossa ajuda. Uma avalanche. Precisamos, olha, honestamente, olhando para o cenário do terceiro lugar, se calhar até era o que eu mais gostava. Pensando do ponto de vista de Portugal seguir em frente, porque poderá ser uma equipa mais fácil de anular. Eu não quero estar a fugir, obviamente, para a seleção nacional. Adianta até que se fôssemos para esse lado, depois jogaríamos com o vencedor do Gales-Dinamarca. Portanto, apontando para isso, podia ser mesmo um lado do gráfico favorável. Outra vez o lado bom. Mas sinceramente, acho que a Holanda não joga num sistema 3-4-3, que é o nosso novo terror, está visto. Por isso, acredito que Portugal conseguisse encaixar muito mais e fazer um jogo mais... Fazendo um jogo mais cínico, acho que Portugal ia ter, obviamente, argumentos para virar a Holanda, mais do que se calhar uma Bélgica, se calhar até uma própria Inglaterra, dependendo da classificação, não é? Por isso, lá está. Por isso é que eu também digo que não considero de toda a Holanda, e partilho a tua opinião, uma das favoritas, mesmo tendo feito o pleno. Sim, e não há nada mais português do que estarmos já a admitir que seremos terceiros classificados. Um jogo por jogar, já estamos agarrados ao Excel e às calculadoras. Mas isto agora no fim de cada jogo estás sempre a ver quem é que tem 3 pontos ou quem é que tem menos do que 3 pontos. Ou mais. Nesta altura já podemos perder por 2 golos contra a França. Exato, é isso. Já podemos perder por 3. Está um espetáculo isto. É verdade, e pronto, vai ser assim nos próximos 2 dias. Portugal só joga quarta-feira e amanhã ainda temos jogos que podem impactar essas contas também. Passa assim então para o segundo jogo deste grupo C, o jogo que decidia quem se apurava diretamente juntamente com os Países Baixos. Ucrânia 0, Áustria 1, foi assim que terminou, um gol de Baumgartner após um pontapé de canto de Alaba. Numa Ucrânia que posso dizer que desiludiu neste último jogo da fase de grupos e arrisca-se a ficar de fora, se bem que eu acho que quem irá ficar de fora até podem ser os 2 terceiros classificados dos grupos que jogaram hoje, mas isso ainda não sabemos, como estávamos a falar. E a Áustria, que finalmente vimos a Áustria a mudar um pouco aquilo que é o seu modelo, a sua atitude perante o jogo. A Alaba à defesa esquerda, a Arnautovic na frente, Baumgartner e Sabitzer atrás de Arnautovic, a Áustria num 4-2-3-1
e teve mais homens a pressionar, mais homens a atacar, e foi uma Áustria a se calhar dar as características e o jogo necessário e mais apropriado àquilo que os seus jogadores estão habituados, quase todos da Bundesliga, muitos que jogam também na Áustria, que é um estilo de jogo parecido ao alemão, e vimos Franco Foda finalmente a dar asa a mais criatividade e mais pressão destes jogadores a sentirem-se mais confortáveis. Rafael, tu que viste e bem este jogo, o que é que me dizes deste Ucrânia-Áustria, que vimos a Áustria com uma vitória importantíssima para garantir o segundo lugar? Eu acho que este jogo foi o inverso daquilo que nós estávamos à espera, né? Tivemos uma Ucrânia que foi crescendo e que foi mostrando claramente, e principalmente no jogo contra a Holanda, demonstrou claramente que tinha capacidade para discutir aqui a qualificação. E chegou agora o último jogo e vou ser muito sincero, a Áustria não ganhou por 1, podia ter ganho por mais até. O Arnautovic teve várias oportunidades para fechar o jogo. Uma Áustria muito bem organizada. Se até agora tínhamos criticado o treinador da Áustria, acho que ele hoje demonstrou claramente e conseguiu pôr as peças, montar as peças de forma a criar muitos problemas à Ucrânia. Uma Ucrânia que eu acho que criou muito pouco. Eu estava à espera, na primeira parte acho que fez um remate à baliza, se não me engano. Portanto, diz muito daquilo que a Ucrânia criou. Uma seleção da Ucrânia que tem Yarmolenchuk, Zichenko, Yarmolenko, Malinovski, que ao longo deste europeu demonstraram tanta qualidade. E depois chegou o último jogo e tu olhas mesmo para a cara do Shevchenko, que a verdade é que é uma... Nós percebemos às vezes que estamos velhos quando olhamos para o Shevchenko como treinador, porque estávamos habituados a ver o Shevchenko a marcar golos, e permite-me só fazer esta parte, mas é efetivamente a cara de, vamos dizer mesmo, da Zia com que ele acaba aquele jogo. Percebes efetivamente que ele não correu nada como ele queria, nada. Ou seja, quando às vezes olhamos para os treinadores e vemos o reflexo da equipa, eu acho que aqui foi exatamente o contrário. O ar apático com que a Ucrânia jogou neste jogo demonstrou depois contra esta Áustria, que conseguiu anular muito bem a pressionar muito bem no meio campo, a dificultar muito a Ucrânia para criar oportunidades. A Ucrânia sentia muitas dificuldades quando, às vezes até conseguia entrar por entre linhas, mas depois sofria ali logo pressão imediata da Áustria, que fechava muito bem por dentro. Temos que dar o mérito do Alaba finalmente a lateral, que eu acho que o Alaba central é na minha opinião, um crime, sinceramente. Eu ver o Alaba, eu olhar para o campo e ver o Alaba a central, ainda por cima do meio, como vi no último jogo, quase como um livro. Até eu vou ser sincero, isto faz-me confusão, sinceramente. E até numa Áustria que eu fui dizendo, os dois centrais da Áustria até são capazes com bola, ou seja, não era uma são dois centrais muito capazes com bola. E o Alaba, as características que o Alaba tem, o tipo de jogador que é, tudo aquilo que já vimos, nós sabemos que ele é polivalente e pode fazer até várias posições, e já o vimos em várias posições. Mas o Alaba lateral é outra coisa. É claramente, hoje mesmo, havia muitos momentos em que ele ia dentro para pressionar a própria Ucrânia e depois criava muitas dificuldades porque criava ali superioridade numérica ali no meio. E tenho a elogiar muito o treinador da Áustria, fez um grande jogo. Para mim foi ele que ganhou este jogo, conseguiu perceber aquilo que estava mal e conseguiu corrigir. Obviamente que os jogadores também tiveram muito bem. Mas, eu acho que é isto. Eu acho que foi exatamente isto. Eu acho que grande mérito do treinador da Áustria, grande vitória da Áustria, e para mim até podia ter sido por mais. Acho que a Ucrânia foi preciso chegar ao último jogo para nos desiludir. Eu acho que tem muita qualidade individual, mais uma vez. Muito mais, isto, sem problema nenhum. Acho que tem mais qualidade individual que a Áustria. Mas a verdade é que a Áustria hoje foi mais equipa e demonstrou claramente ser uma equipa superior. Superior, se calhar até mais alguma experiência nestas coisas, apesar de não ter tido tanto sucesso. E vemos jogadores que tinham estado apagados. Vimos Grilic a começar com Schlager no meio campo, vimos Leimer e Leiner no lado direito desta Áustria. Sabitzer pareceu outro jogador hoje que estava muito mais móvel. Sem dúvida.
E O Sabitzer e o eliminaram Schlager hoje fizeram 2 grandes jogos. Foram dois esteios ali. Para mim, foram sem dúvida nenhuma 2 grandes jogadores. Eu conhecia pouco do Schlager, sou sincero, não acompanho tanto a Liga Alemã. Mas é realmente um jogador com muita qualidade. Eu gostei muito daquilo que vi. Sim. Esteve muito bem. E eu acho que esta é a Áustria que podemos ver ao mais alto nível e que se calhar até se esperava mais nos outros jogos. E Luís, fazendo assim a ponte, esta Áustria vai ter tarefa difícil, com um apuramento histórico, mas vai ter tarefa difícil na próxima ronda, onde vai apanhar a poderosa Itália, que pela primeira vez vai jogar fora de casa, a Itália, num jogo que vai ser em Wembley, já no próximo sábado. O que é que prevês? O que é que podemos ver desta Áustria contra uma Itália que tem sido dominadora? Achas que esta pressão intensa que a Áustria mostrou hoje pode ser a chave para tentar estar na luta com a Itália? Pois é, eu acho que vai ser uma tarefa muito, muito complicada. Eu antes disso até gostava de dizer que eu, em relação obviamente aos underdogs que se fala antes das competições, eu realmente apontava muito esta Ucrânia. Tinha muitas expectativas desta Ucrânia, até porque achava que o grupo não era nada de extraordinário e que podia perfeitamente ser aqui uma... Lá está, aquilo que eu dizia há bocadinho em relação aos Países Baixos, estamos a falar de uma escala um bocadinho diferente, mas não tão diferente assim, e eu acho que a Ucrânia, apesar de não ter tantos pergaminhos históricos, é uma seleção que já está aqui a ser trabalhada há algum tempo. Eu lembro, por exemplo, da forma como eles se bateram muito bem contra Portugal numa fase de qualificação, já com o Shevchenko, E passaram à frente de Portugal. E passaram à frente, exatamente. E é uma equipa também com nomes já consolidados. Falou-se aqui de alguns, o Yaramchuk tem-me surpreendido também, a forma afirmativa como ele está ali a posicionar na posição 9. Obviamente o Yarmolenko está aqui numa espécie de segunda vida também muito, muito interessante. Está finalmente a ganhar maturidade, que eu acho que ele já há muito tempo que se a tivesse, teria feito uma carreira a um nível um bocado mais alto. E efetivamente fica um bocado desiludido com a Ucrânia. Ainda não está totalmente afastada a hipótese de seguir em frente, pois não. Portanto, ainda está à espera, e eu acho que em princípio até acaba por passar, porque... Mas vamos ver. Se a Croácia empatar, eles passam, não é? Exato. Creio que é assim. Mas pronto, de qualquer maneira, para já, um amargo de boca. Vamos lá ver se o Shevchenko ainda consegue corrigir as coisas para os oitavos, embora não vai ser fácil. Agora, em relação ao que perguntaste, não vejo que haja grandes probabilidades para a Áustria, porque vejo uma Itália muito, muito afirmativa. Tem uma questão muito importante também, a meu ver, que é aqui a diferença de tempo, né? É uma seleção que joga sempre primeiro, tem mais tempo de descanso em relação agora quando se faz este cruzamento de equipas, e que vai sair pela primeira vez de Roma, mas pelo contrário esteve até agora em Roma, não é? Esteve mais poupado às viagens, e nós... Exatamente. Isso é das coisas que eu acho alguma piada a este formato, mas teria que ser um formato mais equitativo para todas as equipas. Exato. Né? Vimos a Suíça no primeiro jogo a jogar em Baku e no segundo a ir a Roma contra uma Itália que ficou em Roma, não é? Exatamente, e vês o país de Gales também a fazer muitos quilómetros. A Suíça, não é? A Suíça também houve essa... Acho que também teve... Foi o que eu disse, foi exatamente o que eu disse. Desculpa, depois falaste em Itália, não, foi a Espanha, não é? Não. A Suíça que fez essas viagens, sim, a Suíça que jogou em Baku a Suíça foi a que fez, exatamente. Mas eu não me importava, acho que os estádios, as cidades até estão bem escolhidos, mas estares a fazer de Roma o palco dos 3 jogos de Itália parece-me um bocado... Ok, o primeiro aceito, é o primeiro jogo, mas depois a coisa tinha que rodar mais. Enfim, nem quero ir tanto por aí. Agora, acho que a Itália está com muito mais frescura, poupou vários jogadores, está, como nós costumamos dizer, está folgadinha. Tem ali alguns jogadores a aparecer, vai ser interessante perceber como é que o Mancini vai fazer ali a gestão, porque o Verratti já é quase uma vaca sagrada numa seleção
que é jovem, apesar de tudo, é jovem ali no meio campo, não é? Sim. Não acreditarias no início da competição que o Locatelli nesta altura fosse um titular, mas lá está, há essa gestão para fazer. O Locatelli, depois daqueles 2 golos e depois de descansar neste jogo, provavelmente vai ser titular e vais ter que sentar o Verratti no banco. Há muita fartura, muita qualidade. Há aqui muita matéria para tu começares a pensar que está aqui uma grande geração italiana. Pelo menos eu penso assim, já há uns anos para cá, desde aquele fatídico 2018, que se nota que essa renovação foi feita, e na altura foi feita de uma forma bastante aprofundada pelo Mancini, que convocou os jovens à frente dos jogadores que, obviamente, naquela altura até deveriam ir à seleção. E agora, já 3 anos depois, o trabalho já começa a colher frutos. E 3 anos depois, desde a última vez que perdeu também. Exatamente. É verdade. E que foi contra Portugal, não é? Exatamente, na Liga das Nações. Eu acho que a Itália, eu não acho que a Itália vai ganhar o Euro, mas não acho de todo que vai ser agora que vai cair. E será muito importante para a Itália conseguir resolver o jogo em 90 minutos, a meu ver. Porque depois o calendário começa a apertar, as equipas já vão começar aqui a ter menor margem em relação às outras. Agora, a Itália tem todas as condições para virar esta Áustria, que hoje faz um jogo bastante afirmativo e todos nós acharíamos que a coisa ia ser cozinhada para um enfadonho 0-0 ou para um que iria aqui servir às duas equipas. Fiquei muito surpreendido e o facto de sair do jogo a achar que até ganhou por uma margem escassa em relação ao que produziu, diz que esta Áustria também pode ter aqui uma palavra a dizer, não vai ser, não acredito que vá ser goleada frente à Itália. Sem dúvida, eu acho que esta Áustria chega à competição, à fase a eliminar da melhor maneira, depois de 2 jogos em que andou ali um pouco aos trambolhões, e pode ser importante mesmo a nível psicológico e de confiança destes jogadores. Sim. E duvido que Franco Foda vá voltar ao sistema que usou nos primeiros 2 jogos e que a Alaba volta a ser central pelo meio. Acho que tenho algumas dúvidas, seria muito estranho, mas é uma Áustria que vem motivada e que nos permite assim passar para o grupo B, que mais numa das outras coisas estranhas deste europeu, o grupo B às vezes joga depois do grupo C e há equipas a jogar. É uma confusão às vezes os horários e equipas que têm quase um dia e meio a mais de descanso do que a equipa contra quem vão jogar, quando podia ser só quase meio-dia, mas pronto. Vamos para o grupo B, que teve um Finlândia 0, Bélgica 2. O resultado parece normal, mas a Finlândia bateu-se muito bem até quase ao final do jogo. Os golos acabaram por ser de Lukaku, que continua numa fase goleadora, e depois um misto de Vermaelen e Radecki, que na própria baliza, num pontapé de canto nestes golos que são considerados autogol hoje em dia, que é sempre algo discutível, mas Radecki, que fez mais uma exibição muito boa, um dos melhores guarda-redes neste europeu. A Bélgica rodou o seu 11 para dar minutos às suas estrelas que ainda não tinham aparecido a titular, De Bruyne, Witsel, Hazard, e também uma oportunidade para o jovem Doku, que esteve muito irrequieto, que causa muita intriga, para sempre que toca na bola, é muito imprevisível, muito toque de bola. Hoje até eu brinquei a dizer que ele estava mesmo a querer provar que merece uma transferência, porque estava sempre em jogo, sempre a querer ir para cima, 1 contra 1, fintas correntes, e esteve bem no jogo, mas foi uma Bélgica, diria quase a ritmo de pré-época, a preparar a fase eliminar. Já estava qualificada, não estava qualificada em primeiro, mas já estava qualificada e deu alguma margem. E uma Finlândia que se volta a bater bem no seu 5-3-2, muito organizada. Eu volto a destacar Camara, que acho que é um jogador que eu já disse isto, mas podia perfeitamente estar num grande em Portugal. Não sei se ainda vão a tempo de o repescar, não sei como é que está o preço depois deste europeu, mas faz uma exibição interessante. Pukki acabou este europeu sem golos, se calhar a maior referência do futebol finlandês nesta altura, acaba sem golos. Esperava-se
um bocadinho mais, mas esteve sempre muito sozinho. E Rafael, sei que estiveste... Luís, desta vez vou começar por ti. Sei que estiveste atento a este jogo. Foi, como eu já disse, uma Bélgica a ritmo de treino, mas que chegou para aquecer os motores de De Bruyne e companhia para a fase que interessa, não é? Atenção que o Pukki pode não acabar o europeu sem golos. É verdade. A Finlândia ainda pode seguir em frente, não é? Finlândia, acho difícil pela diferença negativa de 2 golos. Vai ser uma daquelas mais complicadas, até porque a Ucrânia tem só a diferença de golos de 1. Portanto, era preciso muita coisa para a Finlândia passar, mas é verdade, está dentro e pode ainda esperar por um milagre que é possível, apesar de bastante difícil. Tens toda a razão. É assim, esse do dia foi claramente o jogo em que eu estive mais atento e admito que ali os primeiros 30, 40 minutos mais valia nem estar, porque foi absolutamente enfadonho. Eu acho que houve ali alguma expectativa para perceber o que é que acontecia na Dinamarca. E a Finlândia praticamente jogou para empatar, né? Jogou para conseguir ali um pontinho e depois esse ponto, fosse para segundo, fosse para terceiro, servir. A coisa quase corria bem e a Bélgica, que mudou 8 elementos, acabou por resolver naturalmente. Não é? Falaste de dar aqui as primeiras titularidades a jogadores como De Bruyne, como Hazard, enfim, fica difícil para quem olha para a Bélgica e pensa que aquelas são as segundas linhas, realmente é complicado. Mas lá está, não estamos a falar de uma seleção qualquer. É verdade que é uma seleção sem palmarés, mas é uma seleção que é número 1 do ranking e isso diz logo muita coisa sobre o potencial desta Bélgica. Vocês já aqui falaram dela, por isso não vou estar a alongar muito em relação a isso. Dizer apenas que o Doku foi o primeiro desbloqueador do jogo, foi o primeiro jogador a soltar-se das amarras, daquele jogo completamente amarrado, aquele sistema de uma linha de 5 da Finlândia que não desarmava quando tinham bola, portanto os laterais ficavam e não era uma equipa com propensão ofensiva. Aliás, eu acho que a Finlândia faz um remate à baliza, que é o Camará, e de resto não faz mais nada. Portanto, bateu-se bem do ponto de vista defensivo, jogou com o bloco muito baixo e com as linhas juntas, praticamente não permitiu espaços onde já se sabe que Hazard e De Bruyne são exímios, mas não tendo de todo a qualidade individual, obviamente que com o decorrer do jogo os passos iam surgir, e a verdade é que não fosse Radek, que depois fica ligado ao primeiro golo, mas não fosse ele, e a vantagem da Bélgica tinha chegado naturalmente um bocadinho mais cedo. Portanto, foi uma Bélgica que basicamente trabalhou para não perder. Houve ali uma altura a Finlândia reentra bem na segunda parte e é um período em que, se a Finlândia marca, passa a Finlândia para primeiro, e aí havia ali algum perigo, mas basicamente a Bélgica trabalhou para não ser assustada e ao mesmo tempo para tentar dar a Lukaku mais 1 ou 2 golos. Ele marcou 2, mas só um contou numa corrida que imagino que também lhe conte, que é de melhor marcador, e por isso é que nem Batshuayi nem Benteke foram titulares. Houve poupanças de quase todos, mas não de Romelu Lukaku, o que se percebe por esse prisma da questão do melhor marcador. Ainda assim, o Roberto Martínez vai ter aqui boas dores de cabeça para o jogo dos oitavos de final, que ainda não sabe com quem é, só sabe que é em Sevilha, porque o que é que ele vai fazer? Não vai sentar outra vez De Bruyne no banco, obviamente. Sim. Apesar de não ter aparecido claramente ainda longe da melhor forma, De Bruyne estava morto nos últimos 15, 20 minutos, mas tem que jogar. Mas ele morto faz as 2 assistências, não é? Mete a bola no Lukaku e fez 3 até se contarmos o gol anulado ao Lukaku também. E exatamente. Portanto, ele basicamente ele jogou de cadeirinha, é verdade,
e a equipa toda jogou a um ritmo até mais mais baixo. que o Witzel, por vezes, não é? Que foi algo estranho. Até De Bruyne até estava mais recuado do que Axel Witzel durante algumas partes do jogo. Ele também a gerir um pouco, acredito. Sim. Sim, sem ter que fazer muitos movimentos também de ruptura ali no último terço, porque aí ele desgastar-se mais, mas parece-me que ficaram bons indicadores, lá está. Do De Bruyne, o próprio Hazard entrou melhor há dias do que este jogo, mas lá está, este jogo era noutro contexto, noutro ritmo. Vai ser uma boa dor de cabeça para o Roberto Martínez saber quem é que ele vai escolher entre os jogadores que têm jogado, o Mertens, o Carrasco, e estes jogadores que obviamente são estrelas desta seleção e também em condições normais são titulares. É verdade. E Rafael, sei que estiveste mais atento a outro jogo, que já lá vamos, nestes que foram os últimos jogos do dia, mas esta Bélgica que ainda não sabemos com quem é que vai jogar, porque depende da luta pelos terceiros. Esta Bélgica pode chegar longe, na máxima força, que ainda não a vimos na máxima força. É candidata, não é? De forma resumida, o que é que achas? É difícil que a seleção número 1 do ranking, nós digamos que ela não é candidata, mas eu acho que ainda me falta aqui algumas coisas para esta Bélgica para me convencer, e a prova disso foi o jogo com a Dinamarca, né? Porque foi um jogo que a Bélgica ganhou e ganhou 2-1, mas quem viu aquele jogo sabe que o resultado podia ter sido outro. Foi muito exposta, não é? Diz? Foi muito exposta, Exatamente, foi muito exposta. E lá está, o problema desta Bélgica eu acho que tem sido esse. É uma seleção que por quem nós temos grandes expectativas. Às vezes quando dizemos que não há, ou seja, que o futebol, muitas vezes a forma como os treinadores olham para o futebol barram muito o crescimento individual dos jogadores, mas claramente esta Bélgica é uma seleção que vive claramente o talento individual dos seus jogadores. Lukaku claramente percebemos que é sem dúvida nenhuma e tem sido uma figura, porque devido à ausência obviamente de Hazard e de Bruyne, tem sido claramente o esteio aqui muitas vezes naquela frente de ataque, um jogador que tanto é capaz de pedir a bola no pé como em profundidade, é um jogador fantástico, sem dúvida nenhuma, é dos jogadores que mais tem estado em destaque neste europeu. Mas depois percebes que defensivamente há ali algumas coisas, e principalmente com pressão, uma seleção que lida ali com alguns problemas, o que hoje não teve que lidar. Eu vi a espaço o jogo com a Finlândia, vi pouco, mas efetivamente a Finlândia, tu falaste do Camara, acho que disseste tudo, né? Acho que é um jogador claramente que podia estar cá em Portugal, num clube grande, mas isto depois do europeu não é fácil, né? Mesmo a seleção sendo eliminada na primeira fase não é fácil, porque aparecem outros clubes e clubes de ligas mais competitivas e financeiramente mais interessantes. Mas falando da Bélgica, que foi isso que tu me pediste, eu acho que é um bocadinho isto. E ainda não é uma seleção que me convence a 100%, vou-te ser sincero. Eu neste momento a Itália é uma seleção que me convence mais como candidata do que a Bélgica. Parece-me uma seleção mais completa, uma seleção enquanto equipa, mais equipa, mas é impossível nós dizermos que uma seleção que tem Hazard, De Bruyne, Lukaku, mesmo defensivamente é uma seleção que tem boas individualidades, apesar de eu achar que coletivamente não está a funcionar assim tão bem. É impossível não dizer que é uma candidata, né? Mas eu mesmo assim continuo aqui com uma pulguinha atrás da orelha, porque acho que não, se me perguntas quem são as duas seleções mais favoritas, vamos dizer assim, ou favoritas, eu não ponho a Bélgica nessas duas seleções e portanto, apesar de ser número 1 do ranking, portanto acho que ainda falta aqui algumas coisas. Parece-me. Eu, por acaso também estou de acordo. Quem é que metes? Só porque eu meto a França e a Itália, neste momento. Pois, o meu top 3 também é Itália, França e Alemanha, que ainda nem está qualificada para a fase seguinte. Se me pedires um top 3, a terceira já começa a tremer. Mas eu claramente meto Bélgica no top 2. Eu acho que Bélgica ou França. Só por ainda não ter visto a melhor Bélgica. Acho que é só por causa disso. Ainda não vi a melhor Bélgica. Não sei se vamos ver ou não. Mas a melhor Bélgica talvez ponha. Mas como ainda não vi, ainda estou com algumas reservas. Mas sim, tem claramente essa qualidade individual e coletiva. Acho que o Roberto Martínez tem feito um grande trabalho na seleção.
não há grandes questões sobre isso. E vamos ver onde é que podem chegar, ainda à espera do adversário. Se quiserem mais um insight olhando aqui para as equações do terceiro classificado, acho que estará entre Suíça, que foi no grupo A a terceira classificada, e depois será do grupo de Espanha. Parecem ser as hipóteses mais prováveis para esta Bélgica, num grupo que ainda tem tudo por decidir à entrada para a última jornada. Passamos então para o último jogo, aquele que considerei o último jogo. Dinamarca 4, Rússia 1. Uma noite histórica em Copenhague, com gols de Damsgaard, Poulsen, Christensen e Mael para a Dinamarca. Dzyuba ainda marcou de penalti, fazer um 2-1 que ameaçava esta Dinamarca e a qualificação, numa altura louca em que o gol de Lukaku era anulado ao mesmo minuto que era assinalado este penalti, e Dzyuba até iguala o recorde de gols da seleção russa, o total de gols de um jogador pela seleção russa. Dinamarca, Rafael, estiveste a ver este jogo. Damsgaard volta a dar boas indicações. Dinamarca numa segunda parte que são todos os gols na segunda parte, é incrível. Eu ouvi na transmissão onde vi o jogo que foi um segundo milagre em Copenhague, naquele estádio, depois do que aconteceu no primeiro jogo, numa escala muito, muito diferente e muito mais importante. Mas a Dinamarca ganha aqui uma segunda vida para este europeu, e com muita confiança e qualidade, intensidade. Como é que vês esta Dinamarca? Pá, é impossível não gostarmos desta Dinamarca, não é? Todos que nós acabamos por criar um carinho especial, infelizmente por uma má razão, mas a verdade é que acabamos por todos criar um carinho especial desta Dinamarca, e é uma seleção muito forte mesmo. Eu acho que é uma seleção que muitos davam exatamente como vamos dizer, uma surpresa durante este europeu, e só não foi uma surpresa maior, acho eu, por aquilo que aconteceu no primeiro jogo, porque eu vi uma Dinamarca muito forte contra uma Bélgica, a jogar de igual para igual. Acho que podia ter ido para qualquer um dos lados. Vi uma Dinamarca a dominar uma Finlândia, mesmo tendo em conta as circunstâncias, que eram complicadas, efetivamente. Tudo aquilo que aconteceu naquele jogo foi complicado. E hoje vimos uma Dinamarca a prometer aquilo que já sabíamos. Uma Rússia claramente abaixo das expectativas, e acho que não há muito a dizer desta Rússia. Eu estava à espera mais da Rússia, sou muito sincero. Para mim, e olhando para o que tenho visto, para mim foi a pior seleção deste europeu por enquanto. Daquilo que tenho visto, muito fraca ofensivamente. Não foi pior do que a Turquia. Não foi pior do que a Turquia. Talvez não tenha sido pior que a Turquia, é um facto. Não me lembrava da Turquia, mas lembraste-te bem, é verdade. A Turquia também teve muito mal, mas a Rússia, pá, eu estava à espera de muito mais. Muito mais não, mas estava à espera de mais, efetivamente. Estava à espera que lutasse aqui pelo um segundo lugar, que acabou por não acontecer. Mas dando aqui o destaque, para mim a Dinamarca tem um jogador naquele meio campo que é o Højbjerg, que é um jogador que já tinha sido, durante a época, foi muitas vezes uma tábua de salvação para o Mourinho no Tottenham. Pá, e aqui é um jogador, para mim, se há jogador que eu considero que está acima da seleção, e é um grande jogador, é este Højbjerg. É um jogador que ataca, defende, faz aquilo que o treinador pedir. Jogou muito bem, fez uma assistência. O Damsgaard, acho que também não há muito a dizer, um jovem com imenso talento, com muita qualidade, e que dá muito a esta seleção. E eu acho que a Dinamarca acabou por fazer aquilo que nós todos internamente queríamos, que era, dominou. Depois, obviamente, andou ali a incerteza do resultado no outro jogo. Depois, entretanto, a Bélgica marcou, mas entretanto foi anulado, e houve sempre essa dúvida. Mas a Dinamarca acho que consegue aqui a qualificação, e eu sou muito sincero. Eu vejo esta Dinamarca, eu não sei, tu depois vais-me dizer a conjugação, porque eu não tive tempo de ver com quem é que a Dinamarca... País de Gales. Lá está, jogando com o País de Gales, e depois com a possibilidade de jogar com o vencedor, pode ser Portugal ou não, com a Holanda. Eu acho que esta Dinamarca tem possibilidades de ir longe neste europeu, e tem possibilidades de chegar muito longe, porque lá está, tem qualidade. Enquanto coletivo, é um coletivo que funciona muito bem, e vimos isso várias vezes. A forma como eles entraram desinibidos contra a Bélgica, que é uma seleção que todos nós sabemos, com
muito forte no ataque à profundidade com o Lukaku. Foi uma seleção que entrou a pressionar muito forte essa Bélgica e a jogar em bloco alto. Foi uma coisa que me impressionou e que eu gostei muito, a pressionar muito bem e a dificultar muitas ações daquilo que a Bélgica queria. O jogo de hoje, eu acho que o jogo de hoje, não estou a falar muito do jogo de hoje, eu sei, mas é que o jogo de hoje não teve grande história. Não há muito, eu acho que... é mais o fator emocional, o fator de qualificação, não há tanto exatamente, para falar. Exatamente. E aquele momento de fim em que percebemos, em que não sentimos aquilo que eles estão a sentir, obviamente, mas percebemos efetivamente aquilo que eles estão a sentir, aquele momento de celebração da qualificação, pá, é realmente um momento tocante e muito importante. Acho que é muito importante. E esta passagem, eu acho que lhes dá aqui também um extra de motivação, que eles já o tinham, mas acho que lhes dá aqui um extra de motivação para uma segunda fase, que poderá entrar aqui vamos dizer, num lado mais simples, poderá levar esta Dinamarca longe deste europeu, sinceramente. Não diria, obviamente, finalista ou possível vencedora, mas eu acho que tem possibilidades de ir longe, sem dúvida nenhuma. É verdade, e acredito que iremos falar ainda um pouco deste jogo e desta Dinamarca agora nas rubricas finais, para onde vou passar, porque há muito para falar nessa situação. E Luís, até vou começar por ti. Normalmente começo pelo dedo do treinador. E qual foi a tua opção? Eu creio que já falámos aqui de várias opções para dedo do treinador. Quem foi o treinador que se destacou hoje para ti? É assim, eu peço-vos desculpa por ir bater no mesmo e não acho que tenha sido o dedo do treinador do dia. Mas como foi o jogo que eu acompanhei realmente ali a 100%, e para não estar aqui a fugir à verdade ou à lógica nos outros, eu prefiro dar aqui essa nota do jogo que eu vi, e durante muito tempo estive inclinado para elogiar ali a forma baixa como a Finlândia jogou, sem nunca se divorciar da bola, quando a podia ter. A Finlândia acho que acaba com 42% de posse de bola, o que contra a Bélgica não é mau, apesar do ritmo de passeio do adversário. Mas eu vou destacar o dedo do Roberto Martínez no facto de ter conseguido rodar tanto a equipa, cumprindo a sua missão, que era ganhar, não sofreu golo, também é importante. E acho que nesse aspecto ele não apenas se livrou de algum susto, como já começou aqui a preparar o jogo dos oitavos de final, pelo aquilo que falávamos, não apenas pelos jogadores que descansaram, e havia ali jogadores na defesa que já precisavam de descanso. Aliás, o Alderweireld nem sequer vai ao banco, mas também para testar, lançar outras opções que à partida vão ser opções bastante válidas nesse jogo dos oitavos de final, e que aqui já ganharam algum ritmo competitivo sem prejuízo de um desgaste exacerbado que possa prejudicar a equipa daqui para a frente. Sim, concordo. Roberto Martínez esteve bem e a preparar a equipe para o que interessa, não tanto para o jogo de hoje, não é? Sim, não é tanto por alguma coisa que tenha feito ganhar o jogo, mas sim recuperar ali o grupo, os jogadores e a liderança, que vai ser importante daqui para a frente. Rafael, passo para ti, de forma curta, o teu dedo de treinador de hoje, que acredito que também... Para mim, muito simples, foi o Frank Foda, sem dúvida. Muito bem no jogo com a Ucrânia, mexeu bem, e está tudo dito. Acho que já falei disso. Acho que a forma como mexeu teve efetivamente impacto no resultado que teve hoje. Por muito que vimos uma Ucrânia muito apática e sem capacidade muitas vezes parecia sem capacidade, mas sem dúvida nenhuma, aqui notou-se claramente o dedo do treinador, a capacidade com que ele teve de alterar as coisas para melhorar as características também dos seus jogadores. Sim, falámos muito e já não há mais nada a dizer. Uma mudança que resultou a 100% pela parte da Áustria. A minha escolha vai ser muito, de forma muito rápida. Acho que não é só o treinador do dia de hoje, mas tem que ser o treinador da competição, independentemente do que aconteça. E Ullmann, da Dinamarca, acho que recuperar os jogadores mentalmente para tudo o que têm feito,
ver uma equipa tão disponível emocionalmente a jogar em casa, que também ajuda. Esta recuperação na segunda parte foi fantástica, a qualificação é histórica. Não acredito que será 92 mais uma vez, com a Dinamarca a chegar à vitória, mas veremos uma Dinamarca que está a sonhar e que não tem nada a perder daqui para a frente. Na altura foi uma Dinamarca sem o Laudrup, não é? E é verdade. Aqui é uma Dinamarca sem o Eriksen, também este ano. Há aqui pode haver algumas semelhanças, veremos. Veremos o que é que acontece daqui para a frente. Jogador do dia, Luís, qual foi o teu jogador do dia? Lá está, vou pela mesma lógica, desculpem. Não, é isso. Vou destacar o De Bruyne, porque acho que com a exibição que ele faz hoje, não sendo de encher o olho, mas foi melhor em campo e foi melhor em campo para a UEFA também, acaba por ganhar aqui bons pontos para ser decisivo na construção da tal Bélgica que vocês ainda não viram, ou que nós ainda não vimos, e que eu acredito que vamos ver. É verdade, só não construiu foi tantos pontos como eu gostaria para a minha fantasy, porque aquelas duas assistências que não contaram estragaram-me o dia ao meu capitão, mas pronto, eu perdoo. Estás melhor que eu, que eu tinha o Munier e ele deu 15 minutos no fim. É verdade, olha. Não foi um dia bom para os nossos lados. Rafael, qual foi o teu jogador do dia? Højbjerg, sem dúvida. Muito importante naquela Dinamarca, ainda por cima garantiu, hoje o jogo foi tão importante, garantiu a qualificação da equipa, fez um grande jogo hoje, continuo a dizer, é um jogador que me enche completamente. Eu gosto deste tipo de jogadores, que o treinador pede, ele faz. Se preciso jogar a lateral direito, joga e joga bem. É um grande jogador, não estou a dizer que o Højbjerg dava um bom lateral direito, nem nada disso, mas sem dúvida nenhuma, para mim é um jogador importantíssimo naquela Dinamarca. Se calhar não tem às vezes o perfume técnico que às vezes as pessoas gostam muito, mas para mim é um grande jogador e lá está, é um jogador que está sempre ligado ao jogo, muito intenso e é um jogador de quem eu gosto muito. Um jogador muito completo, que sem dúvida fez uma boa época na Premier League, não é um médio construtor de jogo, não é um tecnicista, mas é um jogador muito completo e que também gosto de o ver, gosto da liderança que mostra dentro do campo. E a minha escolha, para terminarmos aqui as escolhas individuais, vai para Malen, dos Países Baixos. Ele começou hoje o jogo e apesar da dupla de ataque da Holanda ter estado bem nos dois primeiros jogos, acho que não me admirava de ver Malen a ganhar aqui um lugar, dependendo do adversário desta seleção holandesa nos oitavos de final. Ter uma dupla mais móvel poderia ser muito importante, e na transição Malen mostrou que é rapidíssimo, até trouxe o melhor da PAI, diria. Acho que também faz uma grande exibição por ter mais essa liberdade e espaço e por ter mais alguém também a aparecer nas costas da defesa, e Malen aproveitou e muito bem a oportunidade. Poderia ter referido também alguns jogadores. Deve então manter o Malen na Fantasy? Achas que sim? É assim, eu dava para o largar. Ele já tem dificuldades em fazer a dele. O que aconteceu hoje, eu jogaria pelo seguro, sabes? Que não posso arriscar muito. Eu só fui buscar para esta jornada a achar que ia haver rotação, mas tu me estás a dizer que eu acho ele pode ganhar o lugar. Eu não acredito. É um avançado barato. Não acredito, mas não me admirava porque fez o suficiente para que isso aconteça. Mas pronto. Vamos ver isto agora. Da Boa é que tem que resolver este problema. Nós também na Fantasy, vamos ver, não é? Mas Da Boa é que tem a decisão principal. E assim passamos para o momento do dia. Houve muitos momentos simbólicos hoje, não é um dia difícil de escolher. Acho que é um belo dia. Não houve tanto bom futebol, mas houve muitos momentos bons para escolhermos. E Luís, começo pelo teu, sabendo, claro, o que viste, o que não viste, e tenho certeza que vai ser uma boa escolha. Eu pelo que vi, como espreitei também na televisão ao lado, eu não posso destacar outra coisa que não os festejos e a justiça divina para a Dinamarca, que aquele primeiro jogo, além de toda a questão Eriksen, acabou por perder o jogo de uma forma bastante inglória. Como vocês destacaram, o treinador teve aqui um papel brutal para conseguir levantar os jogadores. Animicamente não será nada fácil, e eu acho que mereceram toda aquela festa. Apesar de, como eu disse a determinada altura do episódio,
eu não gostar deste formato de algumas equipas que têm o fator casa de uma forma constante, mas até por aí tem sido bonito Copenhaga, que ia a unir-se à equipa e a conseguir dar um colorido muito grande, uma festa que realmente a Dinamarca, mais do que ninguém, merecia passar, merecia a forma como passou, porque foi bonito. Como eu digo, como eu disse há bocado, os nossos servidores estão quase a dar o tilt, porque muita gente à procura de respostas do que é que estava a acontecer neste grupo, e a segunda parte foi um frenesi autêntico, de perceber quem é que estava em segundo, quem é que estava em terceiro. Enfim, foi muito interessante, e acho que no fim, não tendo perdido o mal, porque acho que não é contra ninguém, mas ganhou o bem, foi bonito. Acho que foi bonito. Sim. E não me pareceu que fosse o vosso site, mas tens confirmação que não era o vosso site onde a Dinamarca estava no telemóvel no final do jogo, a ver se o jogo já tinha terminado ou não. Não pareceu o 0-0, mas como estava assim tão ocupado, não me admirava que até a Dinamarca estivesse nos vossos registros a verem que... Deve ser um dos nossos heterónimos. Rafael, qual foi o teu momento do dia? O momento, obviamente, que o momento da qualificação da Dinamarca é um momento espetacular, mas eu vou destacar, e já falei disso hoje aqui, vou destacar o Pandev, o momento da despedida do Pandev, da seleção. Como tu disseste bem há pouco, acaba por ser um destaque tanto na seleção, porque acaba por ser o jogador a marcar o primeiro golo numa competição, neste caso numa competição europeia, no Campeonato da Europa. Depois de ter metido lá, não é? Exatamente. Depois de ter metido lá, exatamente. E obviamente que o Pandev vai ser sempre um destaque, não é? Todos nós nos lembramos da carreira do Pandev em Itália, tudo aquilo que ele fez ao longo da carreira dele. Eu acho que está tudo dito. É sem dúvida nenhum um momento marcante. E lá está, aos poucos. Eu há pouco estava a dizer que nós sentimos que estamos velhos quando vemos o Shevchenko treinador. Mas é quando começam a aparecer estas figuras do futebol mundial. O Pandev foi uma grande figura e começam a desaparecer, e nós sentimos que vai um pouco de nós, parece que desaparece. Eu lembro-me do Gerard, lembro do Totti. Não estou a comparar, obviamente, grandezas, não tem nada a ver com isso, mas obviamente que o Pandev para a nação dele tem a mesma importância, exatamente a mesma importância, ou até mais que qualquer um destes. Portanto, e a nossa sorte é que ele já era careca com 25, senão ainda exatamente. Mais a diferença. Exatamente. Exatamente. Aquela linha de cabelo já era assim aos 25. E vocês deixaram aqui numa situação complicada para escolher algo diferente. Eu tento sempre ser o elemento diferenciador, mas eu acho que vou para um golo. Acho que o golo de Damsgaard é icónico, não só por ser acho que eu vi uma estatística, é o primeiro jogador nascido no século XXI a marcar um golo no europeu, e acho que isso também entra para a história. Eu ouvi também na transmissão onde acompanhava que foi um golo a Eriksen, ali à entrada da área, com um remate fácil, a colocar muito bem, e iniciou uma caminhada para a qualificação, e acaba a ficar na história de um jovem muito talentoso, que eu até acreditava que seria Jonas Wind a afirmar-se neste europeu, mas tem sido Damsgaard a aproveitar as oportunidades, e será quase certeza titular no próximo jogo. E foi um belo momento para iniciar este 4-1 da Dinamarca e a tal qualificação histórica que já falámos. E assim estamos prontos. Um dia longo, cheio de futebol. Amanhã será metade dos jogos que tivemos hoje, será mais calmo e mais tranquilo para gerir. Obrigado, Luís. Obrigado, Rafael. Foi um prazer ter-vos aqui. Luís, muito obrigado. Se tiver alguma coisa a promover, eu sei que andas cheio de trabalho, o 00 está sempre em cima do acontecimento. Estás à vontade. Opa, isto uma pessoa nem sabe para onde se virar, mas é bom sinal. Isto, gosto muito mais deste frenesim do que o frenesim de campeonatos, sinceramente, porque este é mais límpido, é mais airoso. Vocês percebem o que eu quero dizer? É uma mística especial. Não é? Tem uma mística especial e tem menos poluição. Por isso, claramente que sabe muito bem isto. Não quero promover nada. Quero apenas agradecer-vos e dar-vos os parabéns pelo fantástico trabalho que vocês fazem. E é um gosto também acompanhar-vos regularmente,
Por isso, fica aqui o meu obrigado e também um abraço por parte da redação do 00 para vocês. Estamos aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigado, Luís, és sempre bem-vindo. Rafael, obrigado pela tua estreia. Estiveste em grande, uma estreia à Damsgaard no segundo jogo em que esteve em grande. Portanto, obrigado por estares aqui e acredito que irás voltar, ou não? Muito obrigado, Rodrigo. Claro que sim, sabes que eu estou sempre disponível, então para falar de futebol, que é isso que nós gostamos e queremos falar sempre e gostamos de estar sempre aqui a discutir como se fôssemos amigos, não, como se estivéssemos aqui num café com amigos, é sempre bom e obrigado pelo convite e claro que sim, quando quiser já sabes, estou disponível. Fica combinado então, agradeço a quem ainda nos ouve, a quem nos tem acompanhado, estarei cá amanhã, um grande abraço e continuaremos com mais futebol.